Então, basicamente, o que é? É a cultura de teste, evolução contínua e acompanhamento muito preciso de KPI. Então, quando a gente fala assim, pô, como que o iFood hoje tem uma experiência tão completa, a gente não tinha a menor noção. A gente errou absurdamente. A gente bateu a cabeça umas 200 mil vezes para eu apresentar aquela home, o botão farmácia, o gourmet de um lado, o top restaurante do outro, se eu vou fazer mercado, se é retirado ou não. A gente Testou muito. E a gente não tem medo de testar. Por quê? Daí, de novo, vai para essa metodologia que a gente usa, que a gente organiza e eu tento ensinar pra galera. Como a gente faz testes efetivos, com hipóteses efetivas e como eu consigo mapear esses principais KPIs de sucesso, que muitas vezes não é venda direto. Está no ar mais um episódio aqui do SOS Podcast e eu já tô dando esse recado no início porque no último episódio eu esqueci e a turma me chamou a atenção aqui. Por favor, gente, curta esse vídeo, compartilhe com os empresários, seus amigos, os varejistas que vocês conhecem. Por quê? Se vocês olharem episódio por episódio, a gente está trazendo muito conteúdo que te ajuda no dia a dia. Se você colocar em prática, por exemplo, o que o ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar do episódio anterior trouxe, eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano diferente para o seu negócio, tá? Então já fica aqui a dica, compartilha, ajuda a gente, comenta aqui, porque esse conteúdo é enriquecedor, tá? A gente traz verdades, a gente traz coisa prática para te ajudar, a gente não tá aqui só para vender, não, é claro. Precisou de uma consultoria, estamos aqui, né? Por isso eu já vou deixar aqui o nosso QR Code para você escanear e ganhar um diagnóstico gratuito, 100% gratuito para o seu negócio, seja para o e-commerce do seu varejo, seja para a sua operação, tá precisando aumentar a lucratividade, conta aqui com a Lucra Varejo, beleza? Olha só, eu tô aqui feliz porque eu conheço o convidado de hoje há muito tempo, assim, né? Eu conheço nas mídias sociais o que ele postou e hoje presencialmente tive o prazer de recebê-lo aqui. Vou dar alguns tópicos que, assim, pra mim é algo que é muito bom e pra você também entender um pouco. E é claro, ele vai contar um pouquinho da vida dele, depois nós vamos falar da empresa que ele hoje atua, beleza? Vamos lá. Ele foi responsável nada mais do que desbloquear o primeiro iPhone no mundo, lá em 2007. Pensa nisso, um brasileiro. 2000 bolinha, cara. 2000 bolinha, ele tempo. desbloqueou o primeiro iPhone. E eu ficava sonhando em desbloquear os PlayStation. Ele desbloqueou o iPhone. E hoje, ele é vice-presidente de produtos no iFood. E você, supermercadista, eu sei que vocês mandaram algumas perguntinhas aqui. Eu vou perguntar pra ele. Calma aí, a gente vai falar com ele. Breno Mazzi, Mac Mazzi, seja bem-vindo ao SOS. Cara, obrigado pelo convite. Espero que o papo seja inspirador pra galera. Igual você falou, que tem produtos pra vender. Todo mundo vende hoje em dia. Quem não vende tá morto. Com né? certeza. Então, cara, independente ali, se você tá vendendo consultoria, serviço, mentoria, o que é, cara, todo mundo tem que vender. E é legal ter podcasts especializados nisso pra gente trocar ideia, bater papo e principalmente aprender um com o outro. Você falou que ia me perguntar um monte de coisa, eu tô aqui também pra aprender, tá, cara? Eu quero te ouvir bastante, espero que a galera saia daqui inspirada e achando que dá pra cada vez vender mais e aprender mais. Então, bora lá. Muito Espero bom. que a galera goste do papo. E vou te pedir, ele não pediu, mas daí eu peço. Não esquece, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha. O principal aqui é quanto mais engajamento, mais esse conteúdo chega e é distribuído pelas redes aqui. Eu conto com a tua ajuda, tá? Espero que você goste do papo. E daí me segue nas redes sociais também, @MacMazzi pra tudo quanto é lado, tá? Então, cara, Já deixa escrito aqui, turma, @MacMazzi. Galera, conteúdo de primeira, lá eu acompanho há muito tempo, então vamos lá. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Ô, Breno, só a título de curiosidade, tá? SOS, no início, era Supermercado Online de Sucesso. Ah, que legal. Então, a gente começou por esse caminho, né? Por isso Esse acrônimo, então, que legal. Exato, porque a gente quis trazer conteúdos para supermercado online. Muito do... Não, e é difícil, né? E Parar é pra pensar, cara, fazer toda a operação, gestão, Exato. quantos SKUs, controle de estoque, como que faz o time de venda, a organização, o agrupamento. Pô, imagino como que não deve ser maluquice pra vocês. Não, assim, a consultoria a gente lida com muita coisa, sabe? Então, no podcast, inicialmente a gente trouxe alguns parceiros tecnológicos de sistema de e-commerce focado em supermercado. Aí a gente foi abrindo leque, veio de Nox pra falar do e-commerce deles. Que legal. Veio o pessoal de festas, cara, artigos de festa. Falou, cara, vamos abrir só supermercado. Tá, a gente é especialista em varejo alimentar, mas vamos abrir aqui pra galera entender o e-commerce do varejo como um todo, né? Então,
SOS Podcast. Que legal. Mas nasceu dessa forma, né? A gente trazer algo diferente nesse sentido. Que 10. Breno, pra começar, eu conheço, tá? A galera aqui conhece, mas a nossa audiência talvez não, né? Conta um pouquinho da tua história aí, Você velho. quer o short? Qual formato? Quer o formato Vamos fazer de 15 Reels, minutos, vamos meia fazer hora? Reels. Não, mas brincadeira, a parte, cara, minha história é muito maluca, assim, eu sou 100% autodidata, então eu comecei a mexer com o computador e fuçar desde novinho, tudo, vim de uma família extremamente humilde, pai taxista, mãe vendedora de loja de shopping e tal, e acabei dando, eu brinco que na vida a gente tem que dar sorte, né, tem que aproveitar do momento ali da sorte para conseguir escalar e tá preparado para aproveitar ao máximo esses momentos que aparecem, né? Mas eu tive a minha primeira empresa ali quase nos anos 2000, mais ou menos. Legal. Onde eu fazia automatização de estoque, cara. Olha que maluquice. Automação? Automação de estoque naquela época. Aquela época, não sei... Quantos anos você tem, desculpa? Cara, eu tenho 31. 30? Putz, você não pegou. Eu tenho 42. Então imagina que tem um gap aí de 10 anos nisso. Sim. Você já nasceu na era quase smartphone. Imagina quando eu nasci, minha era, não tinha internet, cara. Sim. Eu comecei na era ali da BBS. Eu peguei o de escada. Então, você pegou o de escada. Imagina que eu peguei isso, que era BBS, que não tinha interface gráfica na internet. Daí depois começou, nosso primeiro sistema de busca foi o KD, para depois o Google e por aí vai. Então, nessa época, foi a minha primeira empresa que foi basicamente fazer gestão e controle de estoques de farmácia. Legal. Então, eu chegava para as farmacinhas do bairro, vendia o computador, mas aí a galera falava assim, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu falava, não, calma aí, agora você tem um scannerzinho, você bipa aqui, faz o controle e tudo. E no começo era só controle de estoque, depois fiz um módulozinho para caixa, tudo, e essa foi minha primeira empresinha lá atrás. Um mini WMS ali. Isso, cara, hoje dá para falar nossa, mini eu tô me achando muito. Não, cara, era um negócio muito básico. Basicamente, era um sisteminha que fazia a gestão e o cara pegava, escaneava lá e falava, quantos itens eu tenho e dava baixa e controlezinho de estoque. Era muito precário, mas eu vi que ali facilitava e ajudava muito os varejistas ali, né? A ponta ali das farmácias, porque eles tinham um maior controle. E o detalhe principal era a data de validade. Então, fazer gestão de data de validade de medicamento, tudo. E eu vi que era um grande, um grande diferencial. Por mais que tivesse medicamentos com um tempo de validade maior, eles conseguiam fazer a gestão para vender. Porque no final das contas, o que acontecia? Chegava todos os estoques, ele jogava tudo lá dentro e era meio que uma bagunça. Ele pegava qualquer um ali da frente. Não tinha ordem de saída. Daí acabava vencendo, e daí o retorno disso, até o descarte era complicado. E a gente montou a empresinha ali, né? A minha primeira consultoria para arrumar isso. Daí eu fiquei com essa empresa há uns 2 anos, mais ou menos, aí acabei especializando ela em gestão de farmácia, depois eu fui para lavanderia, que era um negócio que estava começando a automatizar também aqui no Brasil, que tinha muita lavanderia de bairro, então essas lavanderias eram completamente perdidas e todo mundo ficou desesperado porque chegou a 5ASEC no Brasil. Então a chegada da 5ASEC deu uma pressionada ali na galera. Então a gente fez um software, onde esse softwarezinho fazia a gestão do dia a dia da lavanderia e podia colocar aquelas observações, lavagem a seco, cuidado, isso aqui não pode passar, tal. Então a gente acabou ajudando bastante a operação ali do dia a dia, otimização e quase zerou as perdas, né, por erro ali na produção. E quando foi mais ou menos... Eu sou péssimo de data, tá? Então, por favor, corrijam se eu estiver falando um advento errado aí, mais ou menos. E daí foi mais ou menos nessa época que eu acabei decidindo ir para Londres. Daí começa a minha história de verdade com tecnologia. Que daí eu fui para Londres para fazer um negócio que nada a ver com tecnologia. Você sempre tem aquele amigo, né? Gente boa, ele bateu nas minhas costas e falou assim, pô, Bre, você trabalha tanto, você nunca saiu do país, bora para Londres. Ele já tava lá ou ele... Não, cara... Playboy aqui no Brasil. Mochilão, vai embora. Mochilão. Fala assim, cara, vamos fazer um mochilão. Só que pra justificar pro pai que ele queria fazer um mochilão e não ia gastar tanto, ele falou assim, não, a gente vai pra Londres, trabalha um tempo lá, ganha uma grana, e daí faz um mochilão e daí a gente volta. Daí eu falei, pô, Rafa, eu topo. E a gente fui fui eu, o Rafael e o Henrique pra Londres. É bem coisa de Rafa, né? Essas maluquices, né? Cara, essas ideias malucas. Eu falei, não, bora lá. E eu lembro, cara, que a gente foi numa época, assim, perfeita pra arrumar emprego. Dezembro. Nada a ver com nada, né? Então chegamos lá pro Réveillon, cara. A gente chegou no Réveillon de Londres e chegou lá em Londres, cara,
imagina que eu sofri, porque aqui eu tinha a minha empresa, não era uma empresa grande, mas eu já tinha ali meus 14 funcionários, já estruturado, com os clientes, bonitinho, rodando, tudo. E daí eu fui pra Londres pra ser KP, lavava prato, lavava privada, Serviço. braçal super. E naquela época eu não estou bem hoje, mas naquela época eu pesava meus 120 e poucos quilos, cara. Mentira, velho. Sério, Que isso, cara? Eu era gigantesco. Então, trabalhava na cozinha, assim, lavava, cara, quase 200 panelas por dia, tirava lixo, organizava estoque e tal. E daí foi uma bela de uma escola, principalmente para eu entender ali que quando a gente é jovem, né, a gente vai começando a ter um pouquinho mais de sucesso e criar as coisas, não tem jeito, o ego sobe um pouco, né? E eu falo muito para as pessoas que eu faço mentoria ali, eu faço mentoria para diversas empresas hoje em dia. Eu falo pra galera, hoje o maior problema que a gente tem é o ego dentro das corporações. Com certeza. E esse ego acaba destoando e, cara, e muitas vezes a gente tem uma baita de uma empresa que não consegue crescer porque falta cultura, falta processo e o ego acaba matando um pouquinho. E eu acabo ensinando isso lá num dos meus canais do YouTube, lá no Mase Negócios. E, cara, tento mostrar isso. E essa jornada lá em Londres, eu dentro do Zizi, que era o restaurante que eu trabalhava, foi, cara, crucial para eu entender como todo o trabalho é importante. Como cada, né, pedacinho ali da engrenagem funciona. E quando eu voltei para o Brasil dessa aventura de Londres, eu fiquei lá uns 4 meses, 6 meses, não lembro direito, eu voltei com o telefone bloqueado. Na época era um telefone GSM. Cheguei aqui no Brasil, tinha acabado de chegar, ser lançada, era TIM, Telemix celular, Oi e tal, nessa época da virada, né, de tecnologia para GSM. E eu fui na loja comprar um chip e colocar nesse celular, que era um Siemens na época. Coloquei e não funcionou. Aí eu falei, cara, como assim? Por que não tá funcionando? Se o hardware era igual. Olhei lá, né, a frequência, essas coisas, era tudo igualzinho. Falei, putz, deve ter algum tipo de bloqueio. E vi que o bloqueio era um bloqueio de software. Fiz lá e desbloqueei. Na hora eu já falei assim, cara, se eu, que sou um Zé Ninguém, quis, né, desbloqueei, imagina a quantidade de gente que não vai querer desbloquear para ter um telefone diferente do que... Porque eu chegava lá na TIM, tinha quase 5 opções só de celular. Eu falei assim, cara, a galera de São Paulo com muita grana vai viajar para o exterior, vai querer comprar um telefone e vai trazer e eu vou desbloquear. Daí eu comecei a colocar anúncio dentro das faculdades, na época, e cara, eu comecei e montei a empresa chamada Desbloqueio BR. Eu desbloqueei muito telefone. Então, de mais ou menos ali 2001, 2002, até o iPhone 2007, eu desbloqueava qualquer tipo de telefone celular. Então, tanto é que quem é mais old school vai lembrar que tinha as calculadoras de Nokia para desbloquear. Então, você já tava lá, digitava DW+, o número do código, sustenido, dele desbloqueava. E basicamente o desbloqueio servia para quê? Para telefones aceitarem chips de outras operadoras. E daí em 2007 rolou o lance do iPhone, né? Quando o iPhone foi lançado pelo Steve Jobs, os 3 primeiros anos era um contrato de exclusividade ali com a AT&T, na época era Singular. Eu fiz o desbloqueio, eu fui a segunda pessoa no mundo a desbloquear por coisa de 10 minutinhos ali. O GeoHot foi o primeiro, eu fui o segundo. E daí no iPhone 3G eu fui o primeiro cara do mundo, né? Que foi o segundo iPhone, eu fui o primeiro cara do mundo a desbloquear. E daí, cara, o que eu já tinha bastante visibilidade por causa do iPhone da primeira versão, no iPhone 3G foi incrível, assim. Então eu fiquei 2007, 2008 fazendo isso. Daí em final de 2008 para 2009, eu paro de fazer desbloqueio e monto a Fingertips, que foi a primeira desenvolvedora de software brasileira. Pô, a Finger foi uma jornada muito legal, porque comecei eu e mais 3 amigos. No total do primeiro ano, a gente saiu de uma empresa de zero, entre as portas de garagem, mas não era, né? Porque já tinha uma estruturinha, alugamos escritório, tudo. Mas no primeiro ano, de zero, faturando já 30 milhões de reais, isso em 2009, né, Guaraná com rolha, ali, basicamente, e a gente fez muitos aplicativos. Foram mais de 500 aplicativos desenvolvidos naquela época, muita coisa. Porque basicamente a gente era a única empresa que fazia isso e a gente treinou muita gente. Então ali eu fiquei nessa jornada na Fingertips e depois a gente fez fusão com a Ponto Mob, a gente comprou várias empresas, então a gente comprou a Horta, a gente comprou empresas em Recife, a gente comprou a Rendes no Rio de Janeiro, então a gente fez uma consolidação ali do mercado, e daí quando foi mais ou menos em 2010, a gente vendeu essa empresa para um grupo de mídia japonês chamado Dentsu,
e eu acabei saindo ali do dia a dia, que eu não estava alinhado mais com os meus sócios, porque eu queria ir para uma direção mais produto, eles continuavam vendendo serviço, eu não queria mais, eu queria criar produtos proprietários, porque naquela época eu já estava vendo que vinha um movimento Uber, Airbnb, entre outras coisas, eu queria fazer aplicativos como produto, e foi quando eu dei a baita sorte, ali, de novo, preparado no lugar certo, na hora certa, tudo, mas preparado para virar sócio da Móvel. A Móvel, eu brincava na época que era a maior e mais desconhecida empresa de telefonia celular do Brasil. Ela era gigantesca, a gente já fazia produtos assim incríveis lá dentro, mas eram produtos de SMS. Então, tudo que você fazia no seu celular, então, toque polifônico, serviço de assinatura, news, recebo o SMS do fundo de garantia, recebo o SMS que o meu cartão foi clonado, tarifação de cartão, tudo. Isso é a Móvel que fazia o disparo, fazia. E naquela época o Fabrício, que é o fundador da Móvel e CEO da Móvel naquele momento, por que ele quis me chamar? A gente palestrava meio que junto nos eventos. Ele falando sobre o poder da operadora, a dimensão dos SMS, como os SMS ajudavam as empresas a venderem. E eu falava de futuro, aplicativo e não sei o que não dava dinheiro nenhum, né, naquela época. Mas era onde a galera tinha a visão. Sim. Quando ele me chamou e falou, Bre, eu preciso te contar um negócio, cara. Tô querendo migrar a Móvel para a Móvel ser um maior ecossistema de aplicativos brasileiro. Eu falei, porra, cara, como assim? Ele me conta mais. Daí ele pegou, abriu o computador dele, me mostrou o PPT, tava lá o primeiro super app, sem nem ter conceito de super app. Eu falei, pô, eu quero estar dentro. E daí virei sócio da Móvel, daí tive a oportunidade de virar sócio da Móvel. Quase derrubei o cenário aqui. A primeira empresa que eu atuei, fundei dentro da Móvel, que é um lugar muito legal, daí sobre cultura empresarial, a Móvel é sensacional, eu aprendi muito, consegui ajudar bastante lá também a desenvolver a cultura. Eu fundei Play Kids. Então, eu acho que muitos de vocês estão assistindo aqui, devem ter, quem tiver filho, sobrinho, tudo, deve ter usado em determinado momento Play Kids. Então, Play Kids foi uma jornada muito legal que a gente pegou e fez um produto de subscription ali incrível, que a gente saiu de zero para ter mais de 350 mil assinantes globalmente. E era um produto de altíssima qualidade, que quem viu o Play Kids achava que era gringo. Ninguém, cara, acreditava. Tanto é que a gente chegou a ser citado nos keynotes da Apple 3 vezes. Então, você pega aí, ali o lançamento da Apple TV, o Ed Q, lá no Keynote apresentando, ele chega, tudo bem que foram 3 segundos, mas daí é o orgulho do pai, né? Ele vira uma hora. Cara, vira uma hora, daí eu coloco ali em slow motion, guarda até hoje. Daí o Ed Q apresentando lá e fala, e a gente vai ter uma série de aplicativos sensacionais, tais como o Play Kids. Ele pega e mostra lá na nossa interface, tudo. Hora, e foi um projeto super legal, que é aquele projeto bem Apple-like, sabe assim? Vai pra Cupertino, sala secreta, entra no laboratório, trancado, você não consegue saber como que é o produto vem numa caixa toda fechada, a gente desenvolvendo para depois ver que é Apple TV. A gente foi citado também no lançamento do Apple Watch, que foi outro projeto muito legal, e daí no Apple Watch a gente tinha controle de tempo, um controle parental ali com o Play Kids. Daí depois do Play Kids a gente fez a venda do Play Kids para um grupo inglês, muito legal também, que acabou acontecendo, e eu fundei a Afterverse. A Afterverse foi a nossa empresa de games ali dentro do grupo Móvel, onde eu fundei o PKXD com outros colaboradores. Puta jornada assim incrível. A gente saiu de também 0 clientes para 65 milhões de usuários ativos mensalmente. Nossa. Então imagina, o nosso MAU de 65 milhões, nosso DAU, Daily Active Users, chegou a bater 7 milhões de usuários durante a pandemia. Muita coisa. Então assim, foi um negócio absurdo. E daí, de novo, criei uma empresa muito rápido, do 0 para 485 colaboradores na época. E foi uma jornada mega intensa, assim, cara. Imagina. De criação no meio da pandemia, loucura, abre, não abre, escritório no escritório. Daí a gente fez uma cultura super legal, a gente conseguiu trazer pessoas muito boas, a empresa cresceu muito. E daí quando foi a gente tem em 2025, em 21 mais ou menos, 21 para 20... eu já tô há 2 anos, 21 mais ou menos, eu decidi me aposentar, cara. Vou sossegar. Já tava assim, bem, cara, com a jornada como todo, né? Depois, várias histórias legais aí no meio do caminho. Eu decidi mudar para os Estados Unidos para tentar ficar mais perto da família, porque eu tenho uma teoria que eu também falo muito lá na minha mentoria, no meu processo de aceleração que eu tento ajudar a galera, que é a única coisa que a gente não consegue comprar é o nosso tempo. Com certeza. E muitas vezes não dá pra gente mentir e falar que a gente não vai abrir mão de algumas coisas.
para eu construir a minha vida, né? Eu que não vim do nada, tal, eu tive que abrir mão da minha família, assim, de presença, de estar tão intensamente, porque não dá para você, em determinados momentos da sua empresa, tirar o pé. Você precisa fazer. Só que quando o negócio já tá rodando, você precisa estruturar ela. Você tem que ter um balance legal ali para você começar a curtir. E o meu momento de fazer esse balance já tava lá. Só que eu tava meio que afogado. Sabe quando você tá bebendo... Eu tenho um termo que eu uso que é bebendo água de hidrante. Você tá no meio da operação, você não vê. Quando eu consegui organizar a Afterbus e vi que dava para sair, eu falei, cara, por que eu não tô fazendo isso? Vou sair. E sair foi ótimo, porque daí eu consegui ter a minha empresa gerando lá o resultado que ela tava, com o lucro funcionando muito bem, e dando peso para minha família, para minha saúde e para os outros negócios também, que eu sou investidor, e daí foi um momento de virada ali muito legal para minha vida. Saí, tá com 116 quilos, saí para 90, comecei a cuidar de novo da minha saúde e tudo. Pena que eu fiquei só 6 meses nesse modelo, e daí os meus sócios me chamaram e convidaram, falaram, pô, Breno, não quer voltar pro iFood agora? Só que no iFood a gente precisa ter uma cabeça mais de inovação, de empreendedorismo, criar uma cultura mais forte ali, principalmente de como a gente consegue inovar e ambidestria, fazendo com que a gente entregue os resultados e faça as coisas sólidas, mas também com viés de inovação. Então, 80-20, a gente tem que olhar mais o resultado e tal. Eu falei, pô, isso é o que eu mais faço e gosto de ensinar pra galera. Tô dentro, vamos lá. E voltei tem 2 anos ali pro iFood, e hoje 100% imerso ali no iFood, olhando a parte de inovação, produto no começo, agora mais inovação, e como a gente consegue fazer com que o mercado do Brasil, né? E quando a gente fala de iFood, olhando todo o ecossistema que o iFood tá, de longe a gente não é delivery de comida mais, né? Então a gente tem um ecossistema muito mais forte, muito maior, e principalmente com os últimos movimentos que aconteceram no mercado, o nosso CEO e fundador Fabrício assumindo a posição lá na Prozis, que era o nosso investidor, o Diego Barreto agora assumindo a posição como CEO do iFood, o nosso ecossistema está muito mais forte, e a gente criou hoje ali, eu posso te dizer, uma solução completa de e-commerce mesmo, para quem quer estar ou no varejo, ou no mercado, cara, restaurante, tudo cabe ali no iFood, e a gente tem um desafio gigantesco, que é como que eu faço para deixar esse ecossistema extremamente equilibrado, porque todas as partes são importantes, né? Então, sim, claro. A gente precisa ter isso muito equilibrado, e como a gente consegue crescer numa velocidade exponencial, porque, cara, nesse mercado a gente não pode bobear, né? Se você mais do que ninguém sabe, dormiu a onda leva, cara, não dormiu a onda leva, não dá. Mas em resumo é isso, tá? Isso eu tentei contar curto, tá? Eu entendo, mano, porque eu já assisti alguns podcasts que você foi, né? E sempre começa, pô, conta a tua história e tal, mas... Mas pode explorar ela, o que você quiser, cara. A gente vai contando aqui, tá? Eu quero entrar nas questões de produto, iFood, tecnologia. Porque a nossa audiência, só para poder te contextualizar, a gente fala muito sobre, principalmente e-commerce, tá? Então, e principalmente e-commerce do varejo. E, cara, de 10 clientes supermercadistas que eu entro, um dos canais deles é o próprio iFood, tá? Então, tem essa aquisição aqui do iFood, aí tem o canal próprio, poxa, tem o WhatsApp. Aí o nosso papel é, vamos equilibrar isso aqui, vamos fazer o melhor processo operacional para te dar lucro operacional, vamos abrir esse DRE, traz o iFood, como que tá aqui, tá fechando a conta. Onde tem para otimizar, tal, que dá pra fazer. Legal. Aí quando você fala sobre essa questão de tecnologia, visão, né, e por conta desse ecossistema ser algo complexo, e eu entendo, porque acredito eu que a parte que mais dificultosa, eu acredito, tá, seja como que na experiência ali do app, você tem supermercado, você tem restaurante, tem farmácia. Tem farmácia, tem pets, tem bebida, tem entrega rápida. Tem tudo lá. E como que você faz com que a experiência, o fluxo de compra funciona? É muita coisa. É muita coisa. Então, igual eu, por exemplo, esse dia eu tive que comprar na farmácia. Falei, cara, eu nunca tinha acessado o iFood para comprar farmácia. Comprei, chegou, falei, gente, como que foi a experiência? Muito boa. E aí que tá, cara, porque você tá com aquele negócio no celular na mão, aí vira costume, é a mesma coisa de acordar e tomar água, é a mesma coisa de abrir o iFood e agora pedir itens de farmácia. Só que, novamente, é muita opção, o sistema é grande. Beleza. Como funciona? Tá, vamos lá. Primeiro, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que entender que a gente são basicamente 3 ou 4 formas de abordar todos os problemas. E não existe receita de bolo.
Não existe receita de bolo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não ter medo e começar a dar os primeiros passos para experimentar. Não estou falando como que é a solução do iFood, mas estou falando mais ou menos como que é a solução para que você consiga aplicar na tua empresa. E de novo, daí agora fazendo o meu jabá, e daí se puder colocar meu QR Code aqui do meu programa de aceleração e tal, e da minha mentoria. O que eu tento ensinar para as empresas hoje em dia é basicamente isso, é como nesse modelo que eu apliquei lá no iFood, que eu apliquei nas minhas outras empresas, como que eu consigo aplicar e como você consegue aplicar na sua empresa, que é basicamente um modelo que lá no iFood a gente batizou de chamado de jet ski. Pensa o seguinte, você tem uma grande corporação, você tem sua empresa hoje. Ela basicamente é um transatlântico. Como que você pega num mercado e vai falar assim, cara, eu tenho aqui meu mercado, eu faço tanto de GMV, tô vendendo pra caramba, eu tenho que controlar estoque, tal. Daí chega um estagiário, alguém vira pra você e fala assim, cara, você já pensou se a gente fizesse aqui um box subscription de produto de limpeza? Geralmente o que você vai falar, cara, esquece. Não dá pra fazer. Vai quebrar minha operação. Cara, isso aqui vai ser tão pequeno. Um modelo de jet ski que a gente faz, a gente consegue segmentar um time extremamente pequeno, pega um pedaço da nossa base e testa. Hoje, o iFood, tá? Quando a gente começou a fazer os primeiros testes lá atrás com o BH, com o Bruno Henrique, que é um cara fantástico, hoje é o nosso vice-presidente também lá, e responsável pelo... Hoje, é que eu não posso contar ainda, mas vai ter uma movimentação animal, o BH ainda vai ganhar mais espaço lá, o BH é muito bom. Ele, quando puxou o método jet ski ali com a galera, era basicamente para testar isso. E várias coisas de dentro do iFood, que hoje são muito grandes, nasceram através desse experimento. É um experimento muito pequeno mesmo. Groceries nasceu de um jet ski. Dark Store nasceu de dentro de um jet ski. Pago hoje, o iFood paga o benefício que é tão gigante. Nasceu de dentro do jet ski. Então, basicamente, o que é? É a cultura de teste, evolução contínua e acompanhamento muito preciso de KPI. Então, quando a gente fala assim, pô, como que o iFood hoje tem uma experiência tão completa, a gente não tinha a menor noção. A gente errou absurdamente. A gente bateu a cabeça umas 200 mil vezes para eu apresentar aquela home, o botão farmácia, o gourmet de um lado, o top restaurante do outro, se eu vou fazer mercado, se é retirado ou não. A gente testou muito. E a gente não tem medo de testar. Por quê? Daí, de novo, vai para essa metodologia que a gente usa, que a gente organiza e eu tento ensinar para a galera. Como a gente faz testes efetivos, com hipóteses efetivas e como eu consigo mapear esses principais KPIs de sucesso, que muitas vezes não é venda direto. E muitas vezes a galera acha que a primeira coisa que tem que fazer é venda. Não, a gente tem que ver principalmente entendimento, perfil de usuário, segmentação, como que eu pego e faço um teste que não vai ser envezado, como que eu monto uma escala de teste correta para que a gente faça até o rollout. Para você ter uma ideia, hoje o iFood é tão complexo, que a gente tem mais ou menos 8 mil funcionários ali. A gente tem só da parte de tecnologia, produto, design, umas 3 mil pessoas envolvidas. A gente faz rollout, né? A gente faz lançamento todos os dias, em múltiplos horários. Então, coordenar esse time todo e ainda falar de inovação seria impossível. A gente só consegue fazer isso com o jet ski. Que daqui eu faço no jet ski. Imagina que a gente tá batendo papo aqui, velho. E daí você fala, vou dar o exemplo do subscription de limpeza de novo. Qualquer empresa do mundo vai falar, cara, quanto isso daí vai ser uma linha de receita? Faz para mim o BP, não sei o que, cara. Ah, não vai dar conta. Mata. No iFood é diferente. Cara, isso é legal. Qual que é o benchmark? Quais são as hipóteses? Qual que é o tamanho? Se desse certo, qual que é o tamanho potencial? Pô, legal. Vamos validar. Em 3 semanas, a gente desenvolve um produto, valida com uma série de usuários, determina a área de atuação que a gente vai, e daí é muito legal porque a gente tem muito controle de dados, a gente é muito data-driven, então eu consigo falar assim, esse público é para qual expectativa? O que a gente quer testar? Qual região a gente quer testar? Bota na rua, colhe os dados. Em mais uma semana de launch, a gente decide, vamos evoluir ou vamos pivotar? Vamos evoluir. Então, em mais ou menos 6 semanas, a gente já tem as primeiras respostas. Em 90 dias, eu tenho o que a gente chama de go, no go. Ou esse jet ski continua na água, ou a gente afunda o jet ski e monta outro. E a gente faz isso com diversas áreas. Então, hoje, o iFood que nasceu lá, era, no começo, um CMS de restaurante, depois ele virou um marketplace de comida. Hoje, eu te garanto, a gente consegue entregar qualquer tipo de experiência ou venda para o usuário entendendo o melhor contexto. Porque agora, além de toda essa parte de teste, tudo, a gente tem inteligência artificial que, cara, é um negócio fenomenal. Se eu te contar... Você tem noção de quantos... para eu montar a home ali do iFood, quantos
agentes, né? Para ficar mais fácil ou mais popular para as pessoas. Quantos modelos de IA rodam ali? Vou chutar, tá? Não sei. Tem a menor noção? Olha que legal. A melhor ideia. Hoje no iFood, a gente tem, numa compra, tá? De ponta a ponta, são mais de 30 processos de AI para montar aquele fluxo. E hoje a AI, ela potencializa seus negócios. Com certeza. Com ele, a gente consegue fazer coisas incríveis. Então, O melhor amigo ali no... melhor amigo. Imagina só, hoje, quando você abre seu iFood pela primeira vez, no dia, eu sei o horário, previsão do tempo, order passada, order futura, desejo, intencionalidade, e monto aquela oferta, promotion, tudo. E eu consigo... Perfil de consumo Perfil, ali. Vários deles. Depois, quando você clica, eu pego o algoritmo de localização. Pego a localização, ele tá no trabalho, ele tá em casa, ele tá no endereço aqui desconhecido, ele tá... São diversas camadas até montagem de carrinho, processo de checkout, validação, depois sistema de logística e de entrega, handshake para saber se chegou o teu produto na mão para depois fazer a avaliação. Então, cara, é um processo extremamente complexo. E o legal de tudo isso é, com o jet ski, cara, a gente validou, só farmácia, tá? Se eu não me engano, eu posso depois fazer o track, a gente passou o número direitinho, mas foram mais de 60 experimentos até a gente chegar nesse modelo. E se você entrar hoje no iFood e tem lá dentro do perfil tá, um negócio chamado laboratório de experimentos, lá tem alguns experimentos que a gente está fazendo, inclusive a interface agora de compra de medicamentos ou de farmácia tem agente GI. E vai ficar mais legal ainda. Que da hora. Vai ficar mais legal ainda, vai ficar mais assertivo ainda. Então, pelo sistema, né, que a gente internamente a gente usa o nome de Dora, não tem o nome público ainda, mas você vai conseguir fazer lembrete de compra recorrente de remédio, você vai conseguir pegar preço, você vai conseguir fazer pick-up mais rápido ou mais barato. Cara, tem muita coisa legal, muita coisa legal. Então... Quando você fala nessa questão de jet ski, Breno, não adianta também a gente implementar essa metodologia e ficar na mesma velocidade ali do transatlântico. Isso, então... Não dá. Cara, O processo tem que ser diferente. Não, você falou perfeito. E de novo... Vou bater na tecla. É isso que faz a Móvel, fez o iFood, fez o PlayKids, fez a Simpla, fez todas as empresas do nosso grupo andarem e virarem expoente das outras, né? Hoje todo mundo pergunta, por que o iFood cresceu tanto? Porque a gente tem essa ambidestria. E daí não adianta a gente achar, e é muito bonito, a gente lê em vários livros falando assim, nossa, a cultura de inovação tem que ser permeada pela empresa, tem que ser permeada pela empresa toda, todo mundo tem que entender e valorizar a inovação, todo mundo tem que pensar nos seus processos como poderia inovar, mas é papel do CEO, da alta direção, dos VPs, do cargo que quiser, intencionalizar isso, dar intenção nisso. Isso com o processo. Por isso que o jet ski funciona. Exemplo, todos os anos, isso já antes da minha chegada e depois da minha chegada, a gente intensificou ainda mais, temos projetos estratégicos de inovação, só que 80-20. O que é 80-20? 80% da galera batendo ali o dia a dia, tem que bater as metas, sem dinheiro, sem margem, não dá. E 20% de inovação, e inovação quebrada em 3 grandes segmentos. Uma, que é o que a gente chama de H1, que é inovação dentro de processos rápidos, o que eu posso fazer. H2, que é onde eu mais atuo, que é visão de 18 meses, como eu consigo criar esses jet skis para teste rápido, para ser implementado em até 18 meses. E H3, que, cara, é quando a gente vai para o mercado, faz grandes parcerias, daí são inovações mais estruturantes que demoram mais tempo. Esse pedaço ali do H2, ele é fundamental para que é o oxigênio para que as empresas não morram e não fiquem pelo caminho. Esse processo, ele de novo, é contínuo. Você tem que entender que é 90% suor e falha para 10% de sucesso. A vantagem disso é, você pega um time muito pequenininho, que daí eu até brinco, daí é bem playbook da Amazon, tá? Tem que ser um time que pode ser alimentado no máximo com 2 pizzas. Se for um time maior do que isso, se tiver comitê de aprovação, vai dar errado, vai dar merda, entendeu? Então é um time extremamente pequeno, com autonomia total. Se parar no processo do... Acabou. Com entrega constante, semanal, acompanhamento ali do líder, né, do tomador de decisão e acompanhamento de dados. Toda semana precisa ter avanço. Toda semana precisa ter feedback. Toda semana precisa ter aprendizado. Se você fizer isso na tua empresa, e de novo, agora olhando para a câmera fazendo meu pitch de venda. Se você quiser ajuda, eu tô aqui para ajudar. Eu te garanto
que não tem como dar errado. Eu te garanto que em 6 meses você tem um produto no ar, testado, validado, com possibilidade de escala. Que daí é o outro momento que daí a gente vai fazer go-to-market. Mas para criação de produto, não tem jeito, cara. Tem que ser assim. Tem que ser. Experimento. O grande problema hoje das empresas é que a gente esquece, né? Igual comercial. Comercial só vende por quê? Porque tem pipe. Você fica lá prospectando, né? Prospecta, faz o funilzão e sai embaixo as vendas. Uhum. Produto é a mesma coisa. Hipótese. Cara, eu preciso de teoria, teste, evolução. Vai afinando, vai afundando o jet skis no meio do caminho. E no final, você tem ali seu produto pronto, né? E daí, quando você faz o lançamento do produto, igual eu brinco assim, bem-vindo, nasceu, agora é seu filho, 18 anos cuidando, cara, até ele ter autonomia. Então é basicamente isso que a gente faz lá na minha área de jet skis. Então a gente pega, fica ali, óbvio que é um ciclo mais curto, né? Então até os 18 meses, fazendo a analogia ali com os 18 anos. E daí a gente pega, na hora que a gente vê que esse jet ski tá legal, a gente bota ele na água. E daí fala, galera, virou uma lancha agora, daí a gente traz mais time, começa a estruturar, pluga ele dentro da nossa operação principal, até virar um negócio tão grande igual virou Groceries dentro do iFood, que nasceu como jet ski. Igual hoje virou o iFood Pago, que é um banco gigantesco, extremamente complexo, que nasceu do jet ski. E daí, cara, só esse ano mesmo, nesse exato momento, eu tô lá com o meu time tocando, são 8 e pó, são quase 16 jet skis, tá? Caramba, é muita coisa. É muita coisa ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, é o seguinte, isso nesse semestre, tá? Desses 18, só 2 continuaram. O poder também de você tomar uma decisão e falar, afunda, vamos trocar, vamos pivotar, é o que dá mais impacto. Sim. As renúncias são mais importantes do que o gol. Porque se tudo você falar, não, sim, cara, nada sai do lugar. E tem um pouco de ego também, né? Poxa, apaixonei nesse produto aqui, mas tá dando errado. Se eu colocar o meu ego na frente... Perfeito. Uma das coisas que eu mais converso com a galera que é o mentor e com o meu time lá é, a gente não pode ser apaixonado pela solução. A gente não pode ser apaixonado pelo nosso produto. A gente tem que ser apaixonado pelo problema. Cara, qual problema eu tô resolvendo hoje? E nem sempre não. A maior parte das vezes, aquele negócio que você vai lá no banho, fala, cara, tem uma solução brilhante. Fala merda. Você vai pra rua, é um negócio muito mais simples, entendeu? Sim. E eu posso te dar exemplos vivos disso, cara. Logo quando eu entrei no iFood, o nosso primeiro grande desafio lá era assim, como que eu trago a parte de social... Esse não posso contar com a gente soluciona que vai estar em breve no ar. Eu quero trazer interação social. Nossa, cheguei e falei, é fácil eu resolver isso, cara. Já sei. Levei lapada na cara, assim, eu brinquei que parecia que eu tava entrando no ringue com um popó, cara. Meus 3 primeiros jet skis afunda, você vai entendendo. Cara, pra funcionar lá, tinha que ser muito mais simples. Eu precisava entender mais o meu cliente. Hoje, e daí teve uma coisa na pandemia que é muito complexa para quem trabalha com produto e quem quer construir coisas novas, a gente ficou muito distante do nosso público. A gente acha que dentro do escritório, né, ou no home office, a gente consegue resolver. Cara, não. Difícil. Tem que ir lá, tem que falar com o cliente, sentar na frente dele, bater papo, ver as dores, simular que você é cliente ou não. Se você não tiver ali a sensação da dor real, se não estiver doendo na tua pele, fica mais difícil você solucionar. E daí quando a gente fez isso, né, a gente fez essa imersão, legal, cara, o produto deslanchou. E daí você olha e fala assim, cara, era só isso que ele queria? É, só isso. Muitas vezes o simples resolve, o óbvio resolve, entendeu? Não precisa ter engenharia de foguete. Exatamente. Ontem aconteceu algo parecido com um cliente nosso de um grocery. A taxa de conversão diminuiu, assim, nos últimos 15 dias de cadastro e primeira compra, sabe? Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? A gente tinha um número muito bom e nesses 15 dias, aí vai pra oferta, vai pro sistema, vai ali pra... coloca o Hotjar lá pra ver a questão de experiência de compra. Eu falei, gente, faz o seguinte, pega uma amostra aí, 20, liga aí pro cliente, vê qual que é o problema. Perfeito. Ligou e identificou o problema. É assertivo, exato. Daí, tem muita coisa que eu falo pra galera que é maluca, mas nem tudo... Não existe receita de bolo. Não é só dados, não é só conversa, não é só achismo, não é só processo. Sim. É o conjunto disso. É a operação desse jet ski. Exatamente. É como eu piloto isso bem. Isso faz toda a diferença. Essa sacada que você teve de falar assim, liga para os 20 e identificou,
a galera podia falar assim, não precisa falar não, vamos olhar aqui a conversão do funil, onde está sendo a perda, olha aqui, eu acho que é problema, e geralmente a gente tende a achar que é problema técnico em alguma coisa, e muitas vezes não, muitas vezes é um detalhezinho de experiência. Eu tenho uma história muito legal no Play Kids, duas, que são engraçado, né? Ao mesmo tempo que a gente faz jet ski, a gente ganha uma velocidade muito grande, por isso que a gente precisa falar que daí daí a cultura empresarial também é tão importante, né? Que a gente fala de senso de dono, tudo. Claro. E eu ajudo a desenhar isso. A gente foi lançar Play Kids, e Play Kids a gente tava no momento de fazer expansão geográfica. E era muito gostoso, porque eu botei lá na meta, tudo, a gente tinha como se fosse um mapa de calor que a gente criou, que a gente chamava, era o mapa do War lá na época. Né? Sim. Aqui é jogo de tabuleiro, isso, né? aquele jogo de tabuleiro, só que eu falava que era o mapa do tesouro, era o meio do tesouro, que quanto mais países eu conquistava, mais dinheiro a gente ia ganhar. Então eu brincava com o meu time que era assim. E a gente botou na cabeça que a gente ia fazer lançamento de um país por mês. Só que, cara, pensa pra gente fazer a operação de um produto, de conteúdo. Então, a gente tinha que fazer licenciamento, vetar, tinha que ver um monte de coisa, localização, tradução, um monte de coisa. E daí, a gente pegou e lançou na Alemanha. Cara, lançamos na Alemanha, todo mundo tinha um padrão de venda, a venda não funcionava, não entendia, falava, ai, cara, o que foi? Meu time, né, na época, pegou e começou a olhar, não, deve ser um problema técnico, CDN, não tá fazendo distribuição, pô, vamos olhar, device, olha o que tá acontecendo, desinstalação, tal. Cara, e é verdade, tá? Dona Nil, que trabalhava com a gente, Dona Nil era nossa governanta, gente boníssima, cuidava dos meus meninos, levava lá os nossos lanchinhos, tudo, virou pra um dos meninos e falou assim, por que você não liga pra alguém pra perguntar? Não, Dona Nil, a gente tá aqui com tudo, tá aqui todos os cabelos dela. Não, mas liga pra alguém e pergunta. Não tem ninguém lá. Vê qual que é o motivo. Resumo. Na hora da tradução, no lugar da gente colocar alemão, tava em holandês. A string errada. Rodamos 3 dias. O funil não vai pegar. 3 dias, o funil não vai pegar. Então, assim, muitas vezes a abordagem mais simples, cara, é o que gera mais resultado. O segundo de conversão também, e daí esse foi muito legal... A gente tinha um desafio muito grande dentro do Play Kids, que era o seguinte. Imagina que o meu público era de 0, no começo de 0 a 3 anos. Cara, não fala, né? Não tem como. Então, todos os nossos testes era tudo baseado muito visual. E, muitas vezes, a criança também não conseguia virar e falar pro pai o que ele queria e o que ele não queria. E daí a gente começou a identificar desde posição de botão até mesmo interface. E a gente via que o nosso aplicativo naquela época, ele tinha uma queda depois de X minutos. Eu não vou lembrar exatamente qual que era. E daí que a gente fez? Cara, como a gente vai falar? Tenta entrevistar, não consegue, fala pro pai. Pai, você consegue entender a criança? Ah, não consigo, tal. O que a gente fez? Peguei mais ou menos umas 60 crianças na época, convidei e levei todo mundo pro escritório, colocamos um monte de câmera e ficamos olhando as crianças usarem sem direcionamento. E a gente via que para as crianças pequenininhas, tanto a interface que a gente tinha antes, para usar em celular e tablet, era ruim. Porque era uma interface que exigia que a criança ficava scrollando assim. Doía o braço, ela apertava... Naquela época a gente tinha um botão de home ainda. Apertava o botão de home e saía e ia pro outro app. Daí, nosso cara fantástico de UI e UX falou assim, Breno, a gente precisa mudar a interface. A gente precisa colocar uma interface na horizontal e circular. Eu falei, como assim? Dele, dá uma olhada como as crianças estão usando e elas apoiam. A gente precisa dar um jeito nisso. E começamos a desenhar. O Play Kids, ele fez um trem, não sei quem usou, era um trem meio circular, assim, que vários aplicativos infantis depois copiaram. Por quê? Porque era um movimento de braço da criança, que ela apoiava o cotovelo e ficava assim. Era um movimento mais natural e sem tensão para a criança. A gente fez isso, cara. Muito inteligente. A gente mais do que dobrou o tempo de sessão do nosso app. A gente tem um caso até que engraçado nessa questão. Foi temporada de tangerina no supermercado. Aí, pô, vamos lançar no e-commerce, vai vender. Aí tinha suco, tinha sorvete, tudo. Nada de vender. Eu falei, gente, que não é possível, o preço tá legal, descrição, foto, tudo bonito. Tudo lindo. Por que não vende? Aí a gente foi lá na curadoria de pesquisa. Pocan. E o sistema não fazia curadoria para poder identificar a tangerina é o mesmo produto. Então, isso também é outra coisa que hoje a gente resolve muito com AI. AI eles resolvem assim, e daí a gente tem nossos modelos, né? Onde é até legal, ó, vocês baterem papo, eu apresento vocês lá pro Thiago. Thiago Aldous, vai ser um prazer, você tá doido. Pensa num gênio. Isso é outra coisa muito legal também do iFood. Dentro da nossa cultura a gente tem, por princípio, trazer pessoas melhores do que a gente. Hoje, eu posso te dizer com toda a tranquilidade do mundo,
o time do iFood é um dos times mais fodas do mundo. Não é, cara, não é só Brasil. É assim, a gente tem empreendedores, a gente tem pessoas técnicas, a gente tem time de venda, a gente tem time de growth. Eu posso citar aqui, até seria injusto citar nomes, mas nosso time é high level pra caramba. E isso tá dentro da nossa cultura mesmo. Assim, a gente tem que trazer pessoas melhores do que a gente. Então, quando eu tô falando do Thiago Cardoso hoje é nosso diretor de Data e AI. Esse moleque é fenomenal. Fenomenal. Ele foi fundador da Requima, a gente comprou a Requima e ele veio junto com a aquisição. Eu até brinco com o pessoal lá, com os meus sócios, que foi a melhor compra que a gente já fez na vida, porque a gente trouxe um time extremamente capacitado, mas uma cabeça muito legal de como solucionar os problemas de uma forma simplista usando o AI. Então, essa parte mesmo de, vamos chamar de desejo, né? Então, como que eu faço oferta, como eu começo a criar o desejo, como eu faço o match disso e principalmente como eu pego ali a escrita e consigo tirar, né, através do LLM, similaridade das coisas. Cara, hoje o iFood tem isso e é muito legal. Nosso sistema de busca hoje é extremamente assertivo. E lá antigamente, há 1 ano e meio atrás, ou você buscava por restaurante ou prato. Sim. Hoje não, hoje você consegue buscar por qualquer coisa. Tudo. E ele funciona muito bem. Uma outra coisa que a galera hoje a gente usa cada vez mais em AI, lembra aqueles estudos, agora eu que vou aprender. Quanto é verdade que posição de gôndola em mercado muda venda? Verdade ou mentira? Muda tanta venda que o supermercadista vende o espaço. E isso é responsável muitas vezes por quanto de um faturamento, assim, ou então de uma possibilidade de crescimento de um... Cara, se a gente vamos pegar ali produto de ponto de gôndola em frente à padaria, tá? Vai crescer, dependendo da estratégia do produto que você colocar de cross ali, na estratégia, 10 a 15%, com certeza. Quanto que representa isso dentro de um e-commerce? Quando você consegue ter mapeado bem a sua tela e os pontos de acesso. É difícil você hoje no Brasil ter alguém que faça muito bem isso, tá? É claro que tem os big cases, né, que aí não tem que falar. Mas, uma vez que você trabalhou principalmente o retail ali, que no Brasil tá funcionando e tal, mas vamos pegar a parte da home, tá? Principalmente, se a gente coloca departamento de oferta, tem que ter, não tem como vender sem ter oferta, tá? A gente vai pegar numa compra ali de um ticket médio, 20% da participação vai ser produto de oferta. Sequência... É o banner principal, lá em cima é o header principal, tá? Exatamente. Depois vem os departamentos que você vai colocar para poder ganhar margem. Então, poxa, eu vou colocar produtos ali que a minha margem é maior, porque também eu preciso ter a garantia de rentabilidade do projeto. Então, o segundo departamento dentro da home é responsável por isso. Então, vai descendo pensando na tua estratégia de ganho, né, de ticket médio, aumentar o ticket médio, mais produtos dentro do teu carrinho, mas rentável. Porque a maioria também vai colocar ali o cupomzinho, vai colocar o padrão. O padrão, o frete grátis. Então, se não tiver estratégia de gôndola dentro do e-commerce, vai dar problema. E é difícil você encontrar alguém que consiga operar isso bem. Consiga operar. Pensa que hoje, dentro do iFood, são 3 AIs que fazem 100% disso. Hoje, customizado, basicamente. Hoje a gente não consegue fazer 1 a 1, mas que é o nosso desejo no futuro. Mas hoje a gente faz por uma segmentação extremamente qualificada. Que até um tempo atrás, imagina você virar pro seu diretor de vendas e falar assim, não, eu preciso desse banner, super banner, que hoje você está falando frete grátis, eu quero testar um jet ski aqui dentro. Imagina o que ia acontecer. Galera, você tá louco, não faz isso, não sei o que, tal. Lá no iFood, o gostoso de trabalhar numa empresa dessa tá bom, Breno, então vamos pegar, a gente vai te dar 3% da base de usuários, que, cara, 3% da base do iFood é gigantesca, né? Então assim, 3% pra você validar tudo. Daí a gente pegou, fez um teste junto com o time de sales. Isso é mérito 100% do time de sales. A gente só aplicou a nossa metodologia e a gente criou um negócio chamado Brand Block, que é uma forma de identificar o desejo do usuário e fazer uma oferta única para ele ali. Aí muda o jogo. É o que as empresas aí de clube de desconto via CRM tentou fazer. Cara, e assim, funciona bem. Então hoje, quando você perguntou lá no começo, né, que acabou o ano, eu tentei contar um pouquinho. Como que o iFood faz para vender farmácia? Conhecimento de usuário, teste de UX, erramos 90%. Acertou hoje, 10. Acertamos 10%, melhoramos isso, a gente escala isso e hoje a gente tem uma boa experiência. Excelente? Não, mas uma boa experiência. Sim. E a gente não tem medo
de colocar no ar coisas que estão 80%, 70%, porque a gente tem a convicção que a gente vai melhorar. E quanto mais feedback de usuário a gente tem, melhor a gente fica. Então, uma das coisas que eu vejo muito no Brasil e muitas pessoas só querem colocar quando tá perfeito. Cara, nunca vai ficar perfeito. Testa rápido. Testa rápido, aprende. Eu falo muito isso. O tempo hoje, de novo, é algo que a gente não compra. Enquanto mais rápido você testar, colher feedback, mais barato. É o jeito mais barato e mais rápido de se aprender. É colocando as coisas na rua. É testando, porque se você ficar muito na teoria e passar 8 meses desenvolvendo, você perdeu o time to market, você perdeu seu time, você perdeu o projeto. Não validou nada. Não validou absolutamente nada e consumiu um custo absurdo. Sim. Ali, então, o time é importante e a galera tem que parar de ter medo. Com certeza. Você falando essa questão, Breno, eu sei que... Eu vou te falar, eu não sei quando foi que eu entrei no iFood e tive problema para comprar, porque a experiência de compra ela é fácil. Então, acho que isso também é uma questão que aumenta com certeza muito a conversão. Eu como usuário, eu tenho medo, poxa, de atrasar. Eu tenho medo de me entregar o produto de outra forma, mas eu não tenho problema de experiência de compra. Isso é legal. Nunca tive. Bom. Nunca tive o problema de experiência de compra. Quando a gente olha para o nosso cliente, tá? O supermercadista que está com o e-commerce dele ali, implantamos, a gente tende a focar inicialmente na experiência de compra, mas ao mesmo tempo a gente vai lá na operação para poder medir ruptura. Nossa, ruptura... isso dor de cabeça. Cara, o dia que vocês descobrirem, por favor, contem comigo. Conta pra mim. Cara, eu preciso... Cara, isso todo mundo, cara. É uma dor de cabeça. Só que a gente coloca a meta de redução. Isso, aí também. Ritual de gestão lá na operação, menor ruptura de gôndola, menor ruptura de estoque e menor ruptura comercial. Analisa as 3 rupturas. O bom que... maior parte das nossas vendas, a gente não tem isso. Mas grocery, cara, a ruptura é muito alta. É muito alto. E quando a gente entra ali ainda a parte de hortifruti, tudo... Piorou. Piorou. Então é igual... É a dor do mercado mesmo. Rapaz, 10 anos que eu tento brigar com esse negócio. Mas aí a gente vai pra operação, aí a gente vai lá olhar capacidade produtiva. O cara consegue fazer só 40 compras. O site, o aplicativo dele aceita 60. Vamos lá, né? Não tá conversando. A gente vai olhar a ruptura, vai olhar tudo, vai olhar a entrega. A gente fecha um processo. Aí o iFood, a responsabilidade de entrega é do... Hoje? Depende do modelo, mas hoje a maior parte é do iFood. Do iFood. Isso. O processo de compra no iFood e entrega no iFood. Só que o produto... tá lá no... E o picking muitas vezes do mercado também. Do mercado também. O quanto a ineficiência do usuário, tô falando do lojista lá, impacta na experiência ali? Muito. Assim, a gente tenta sempre estar em conjunto, a gente tem as grandes marcas ali que a gente consegue ter uma maior entrada, maior operação, e a gente trabalha muito em conjunto, tá? Uma das coisas que eu posso falar que o iFood ele faz, e não é, nossa, só porque ele tá falando ali que é bonzinho. Não, cara. A gente entende que a gente só consegue ter o melhor ecossistema se todo mundo estiver junto. Então a gente senta com eles e entende. A gente personaliza algumas coisas. Quem é grande varejista lá dentro tem reunião constante com o time falando, como a gente pode desenvolver, como que o picking fica melhor, como que a gente diminui tal coisa, como que a gente diminui a ruptura. A parte de embalagem, a gente trabalha em conjunto porque a gente quer entregar o melhor para o cliente. Uma vez o cliente fidelizado, a gente sabe que o LTV é muito maior, a recorrência é muito maior, entre outras coisas. Mas isso é um grande desafio, porque os dados hoje, eles não são real time. Diferente de todos os nossos outros processos, né? Então, até mesmo, não sei como que vocês fazem esse controle dos seus merchants, a maior parte dos nossos não tem bases conectadas. Então, muitas vezes, o que está a gente fazendo oferta, o problema de ruptura, na sua maior parte das vezes, é isso. Então, vamos lá, o cara tá vendendo ainda a melancia, não sei o quê. O cliente pegou e comprou. Ele vai fazer o picking lá, cara, não tem mais a melancia. Como que eu vou dar um produto similar a uma melancia? Isso porque hoje o iFood, a maior parte de entrega ali, pelo que eu entendo dos clientes que a gente atende, é de entrega rápida, né? Entrega rápida? 45 minutos. Agora imagina pro canal próprio que tem gente que dá a janela de entrega para um dia depois. Então. Aí comprou hoje, amanhã não vai ter. Então, e isso também é outra coisa que a gente está resolvendo muito bem no iFood com dados. Dados históricos. Então, a gente gosta, eu particularmente, sou muito fã de agendamento. Eu acho que o processo de agendamento dá mais espaço para
todo mundo trabalhar melhor Sim. e afinar a operação. E a gente tem tempo, igual eu brinco assim, é o tempo do bombeiro. Cara, ferrou! Como a gente ajusta, como a gente prepara e vai ajustando. Então hoje a gente tem muitos algoritmos preditivos. Então se a gente sabe que tal merchan, ele tem um nível de ruptura alto em determinado produto, e se no agendamento ele destoa ou ele melhora, eu tento direcionar o cliente para isso. Então imagina só, você vai entrar ali dentro de um mercado e a gente sabe que ele vai tentar comprar um produto de 45 minutos, mas a taxa de ruptura é acima de X%. A experiência para o usuário vai ficar ruim, o próprio sistema Já dá uma brecada. já dá uma brecada. Fala, ó, para esse restaurante, para esse produto aqui não é 45, é 3 horas. Ou é dia seguinte. A gente antecipa algumas decisões para não frustrar o usuário. Porque para mim, o pior que tem é o usuário ficar frustrado. Não dá. Ele pode, no momento da compra, ter uma não é nenhuma má notícia. Eu falo assim para o meu time, chama-se alinhamento de expectativa. Sim. Uma coisa é você colocar no carrinho e esperar chegar em 45 minutos e não chegar. Outra coisa é no seu processo de compra, realinhamento de expectativa. Coloquei os itens, daí a gente fala, para esses itens é 3 horas. O cara fala, putz... Aí ele não finalizou o processo, né? Não finalizou o processo. Ele está dando o ok, o agreement que tudo bem. Então, beleza, eu quero isso. Quando você monta tudo, porque tem muita gente, muita empresa, a preocupação, venda. Cara, você frustrou esse cara, para voltar é muito mais caro. E se voltar. Se voltar. Então, no processo de compra, o que eu tento falar pra galera é, vamos tentar ser o mais transparente possível, alinhamento de expectativa, para na hora de conclusão ali da venda, fique equiparado. Daí, é nosso papel dar a melhor experiência possível para o usuário depois daquele momento. O acordo está feito, se vai ter ruptura, ele tem direito de reclamar. Se chegou item faltando, cara, ele tem direito de reclamar. Se chegou alguma coisa estragada, ele tem direito de reclamar. Daí é nosso job. É nosso job deixar isso o quanto mais perfeito possível. Mas aí também tem todos os desafios, né? Mão de obra, qualidade, tempo, treinamento. É trabalho. É trabalho. Por isso que é gostoso, cara. Se fosse fácil, né? Se fosse viciei nesse negócio, cara. Quanto tempo faz que você trabalha com isso? Cara, tem 10 anos. Eu implementei o primeiro e-grocery em 2015, 2016. No sul de Minas, cidade de 80 mil habitantes. Cara, antes da pandemia, a gente conseguiu chegar em 300 mil de venda. Olha que legal. Hoje, olhando, eu falei, caraca, mano, como que a gente conseguiu isso? No GF Supermercados. Aí de lá pra cá, véio, é muita coisa. Como chamava? GF Supermercados. Eu conheço o Jefinho. Eu já fui. Eu conheço o Jefinho. Comecei lá, pô. Que legal. Comecei que 10, lá. Cara. Que legal. O gerente de marketing, Luiz, ele me contratou, ele era meu professor de marketing. Que legal, cara. Comecei lá. Aí, cara, de lá pra cá, já, enfim, muitos projetos. Muitas histórias. Já caiu até cabelo implementando Oracle. Mas o meu também, eu já fiz, o pessoal brinca, pra quem é mais nerd, tem um negócio chamado DLC. Que é uma compra digital de um produto, né? Então, em joguinho, você compra um DLC de roupa e tal, o pessoal fica brincando na internet comigo, o Breno comprou DLC da juventude e do cabelo, que eu tava carecão, né? Quando eu coloquei, fiz um transplantão, daí tô melhorzinho. Então, a gente tem que melhorar sempre, é normal. Muito bom, mas, cara, foi, assim, 10 anos de muito aprendizado e estamos aí hoje atendendo a nível nacional nossos projetos, cara, e muito bom. E o iFood sempre tá presente nos canais de venda. Fico feliz. Mas, Breno, vou entrar numa questão aqui. Vamos lá. De economia, tá? Hoje, pra você ter ideia, tem mais de 30 mil vagas aberto para supermercado porque não consegue mão de obra. Sim. Ao mesmo tempo, a gente sabe, pós-pandemia, Uber, entregador de iFood, food service. Isso aí mudou um pouco o perfil, né, no Brasil com relação a emprego. E agora isso impacta diretamente ali, principalmente no varejo, para mão de obra. E ao mesmo tempo, vocês acabaram de passar por um problema da paralisação, né? Cara, o quanto a gente, né, o quanto vocês conseguem entender esse processo que no final do dia depende da mão de obra do cara ali que está entregando ou da pessoa que está ali fazendo o processo, e quanto vocês acompanham isso no dia a dia? Super. Assim, a gente tem um time 100% dedicado, a gente é super preocupado. A gente tem hoje times ativamente conversando com todos os setores, tá? Então, assim, não é só a parte de logística, não é só a parte de mercado, não é só a parte legal. O iFood é extremamente preocupado com isso. A gente tem um time, cara, gigante, escutando, conversando, sentado, tudo. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que
a gente tem que fazer escolhas e a gente tem que conseguir equilibrar tudo isso. O que eu acho muito legal, e não é porque eu tô no iFood não, tá? Mas assim, se você conversa e escuta o que o Diego Barreto, que é o nosso CEO, fala, se você escuta o que eu tô falando, se você vai no iFood, você vê que é verdade. A gente é genuinamente preocupado. E mais do que isso, a gente entende que as pessoas têm que ter não só o direito, mas eles precisam ter voz. Sim. A gente tem coisas muito legais hoje que a gente tenta fazer para tentar preparar melhor os nossos colaboradores, né, os colaboradores dentro do iFood e quem, né, tá dentro do nosso ecossistema. Exemplo, cara, o iFood hoje a gente tem convicção que educação, base, ajuda todo mundo. Então a gente tem lá um projeto super legal que a gente estimula os entregadores a ter pelo menos o segundo grau completo. Que legal. Que se chama Enseja. Então a gente tenta formar um máximo de entregadores possíveis. A última turma foram mais de 100 pessoas formadas, que não tinham formação nenhuma, que formaram ensino médio e segundo grau através do iFood. Custo 100% do iFood, porque a gente quer, no fundo, muito que bom. Eles melhorem. A gente quer que tenha uma base melhor. Então a gente tem uma série de ações sociais que é liderada ali pela Luana, que são incríveis. Então eu falo muito pro pessoal, entre no iFood, vai lá, tem uma abinha de impacto social, tem a parte institucional do iFood. A gente tenta ajudar muita gente sempre. Mas nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo. Então, falando sobre ali um pouquinho da paralisação, eu não posso falar muito, porque eu não estava lá no dia a dia, não tenho, né? Claro. Eu tô distante, mas o que eu acho, cara, é direito deles. A gente tem que escolher, tem que olhar, analisar e ver o que a gente consegue ajudar. O que eu te garanto o iFood é extremamente ativo, e o que depender do iFood a gente vem falando, não é de hoje. Tem mais de 4 anos que a gente tenta resolver, falar, melhorar. Já mostramos 1 trilhão de propostas e tá andando, tá evoluindo. Mas é o direito, igual os restaurantes, igual eu posso reclamar. Eu acho que o importante é que a gente consiga entender melhor e comece a dar as ações daqui pra frente para tentar deixar tudo melhor. Mas, igual você fez na introdução, todas as áreas sofrem muito disso. O que eu acho que falta hoje, daí, não é só no iFood, falta no Brasil as pessoas começarem a se dedicar e entender mais que enquanto a gente não tiver preparação, né? Então base de educação, preparação, aqueles profissionalizantes antigos, entre outras coisas, nosso país vai sofrer. Tá no momento da gente começar a usar isso, e por isso que eu adoro projetos assim, né, de podcast, tudo que é um formato mais simples e mais fácil da galera consumir. A educação, só com a educação que a gente vai mudar de fato o mundo e o cenário que a gente vive. Hoje as mídias sociais potencializam isso. É nosso papel entregar conteúdo. Quando eu falo, olha, dá para melhorar a tua empresa com tal processo. Cara, se você estiver disposto, quiser aprender, eu te garanto que dá resultado. O que as pessoas têm que entender é que tem um esforço do outro lado também. Nem que seja pequeno, mas tem um esforço do outro lado. E o brasileiro, cara, a gente tem que mudar a cabeça, assim. Hoje eu tô morando nos Estados Unidos. Orlando? Em Orlando, hoje. E é muito doido como eu vejo que todo mundo fala, economia lá, não sei o que, tal. Cara, é muito menos isso e muito mais. Todo mundo tem um conhecimento básico mais nivelado. Entendi. Então hoje a gente tem os abismos aqui no Brasil, né? Muito diferente, muito diferente. Lá, se você pega educação, não estou falando de doutorado, nada disso. A educação básica é muito mais nivelada. A partir deste momento, você consegue dar uma melhor condição para todo mundo. Hoje, o que eu acho, e daí isso é muito gostoso escutar, de novo, e daí eu fico admirado com o Fabrício lá, que é meu sócio, fundador, fala sobre muita educação, tanto é que a gente, na Móvel, tem a Fundação 1B, que a gente ensina mais de 1 bilhão de pessoas através do WhatsApp. A gente, né, o nosso projeto é ensinar mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, aprendizado via WhatsApp, 100% gratuito, tudo. Enquanto a gente não impactar a educação, a gente não vai mudar o nosso país. Concordo. Então a gente tem que mudar a base mesmo. É difícil? É difícil. Mas é a única forma da gente fazer isso em escala. Porque senão sempre vai ser uma pílulazinha aqui, um negocinho ali. Então, esse nivelamento de base a gente tem que dar um próximo passo. E essa questão de educação é muito importante. E, cara, e a gente coloca isso em prática no dia a dia. Pra você ter ideia, a gente entra com uma consultoria e a gente vê algum gargalo dentro da operação. A gente não vai só fazer o plano de ação para poder resolver aquele problema. Na base vai ter um treinamento para a equipe para poder entender primeiro o problema e a gente formar essa equipe para ela pensar para os próximos problemas. Legal.
Então, cara, educar, eu acho que sem educar Não tem como. nada funciona. Ó, uma coisa que eu faço, e eu não faço sempre, mas a gente vai fazer agora em maio, tá? Em maio eu vou fazer, o pessoal gosta de chamar de masterclass, essas coisas. Cara, é um aulão gratuito. Legal. Onde eu vou contar um pouquinho sobre inovação, como a gente faz as coisas no iFood, a história e tal. Fizemos semana passada, hein, pessoal? Tá aqui no YouTube, aulão gratuito de growth pra você aumentar a venda no teu varejo, Então, pelo amor de Deus. Isso é super legal. E de novo, as pessoas elas precisam aproveitar esses momentos. E por mais que você ache que não vai adiantar, só de você estar disposto a ouvir, só de você estar disposto, né, a se expor a isso, ao diferente, tem aprendizado. Então, assim, deve estar aqui na descrição do canal o link, participa lá, você que é empresário, que você tem o seu negócio, que eu te garanto que, no mínimo, depois dessa aula você vai sair com uma pulga atrás da orelha. Você fala assim, putz, eu posso mudar alguma coisa, eu posso fazer algo diferente do que eu faço. Importante. Isso é sempre importante. Mas o Brasil, o meu maior desejo, assim, o que eu tento fazer nas minhas horas vagas, tal, que não são muitas, mas eu tento fazer, o que eu tento apoiar é isso. São produtos educacionais, são processos educacionais, porque, de fato, eu acredito que a gente mudando um pouco o conceito, o processo, tal, a base educacional, a gente consegue ter um impacto maior. Muito bom. Breno, entrando aqui nos finalmente. Pô, já? Caramba, o papo foi gostoso. Cara, eu queria uma visão tua, principalmente aí no que se diz respeito, até por conta da nossa audiência, tá? Desse processo do commerce no Brasil. Tá. O que você vê aí para os próximos 5 anos? Que já é um longo prazo, né? 5 anos hoje, para mim, já se tornou 15. Você quer que eu dê a notícia soft ou você quer que eu bote medo na galera? Quero medo. Medo? Então tá bom. Medo que eu vou te falar é o seguinte, não é nem medo, é a realidade. O que vai acontecer no varejo e nas vendas é completamente diferente de tudo que a gente já viu na vida. Por 3 grandes impactos. Primeiro como que a inteligência artificial vai impactar de fato geração de oferta, geração de desejo e checkout. Vai mudar tudo. Tudo. Esquece. Montagem de carrinho do jeito que a gente faz, botãozinho de clique. Esquece. Acabou. Como isso vai acontecer nos próximos 24 meses? Outra coisa que vai acontecer, impacto aqui no Brasil, e a gente tem que estar muito ligado. Olha como os chineses estão entrando com os 2 pés no peito. Demais. E, principalmente, como o modelo de compra deles hoje é diferente e mais efetivo. Live commerce. Se eu não me engano, o TikTok Shop entrou... Entra agora. Abril, né? Entra em abril, TikTok Shop. E não é só isso, é como que agora conteúdo determina venda. E não mais venda que determina conteúdo. Inverteu completamente isso. Como que micro-influenciadores, óbvio que tem lá os seus super influenciadores, que não tem como não falar. Você pega lá, e ainda mais o Brasil que tem isso, mas como esses micro-influenciadores podem ser máquinas de venda para todo o seu negócio. Então, tudo que você sabia de vendas tal, cara, esquece. A gente vai ter que ir a um cenário novo, muito mais competitivo, muito mais efervescente, e é onde o tempo vai contar mais do que nunca. Então, o que eu posso falar para vocês fiquem de olho nas soluções, não só do iFood, mas criem as suas próprias soluções, porque tudo isso vai mudar. E quem estiver testando mais rápido, quem tiver com esse laboratório mais rápido, vai ter, ganho competitivo lá na frente. Mas muita coisa vai mudar. Tem coisas que estão acontecendo na China que a gente vem falando, será que poderia funcionar ou não? Que hoje funcionam super bem. Live commerce com compra em grupo. Sim. A junção das duas coisas. Voltou a ter leilão reverso na China, que era uma coisa que a gente fazia há 10 anos atrás aqui. Voltou a ter sites de leilão de item único. Voltou a ter agora subscription. Hoje tem uma coisa que é muito maluco lá, são as compras coletivas setorizadas. Então tem tanta coisa que vai mudar, tanta coisa que a gente vem mapeando, e que daí eu ensino um pouquinho lá na minha mentoria, a gente tem que estar esperto para isso. Hoje, nos Estados Unidos, quando você olha segmentação, quando olha nicho específico, e daí a gente pode pegar lá os antigos cases da Gillette de barbear, que era o único produto e vendeu para arrebentar, vai voltar. Só que hoje vai voltar num modelo muito mais ágil, e onde os ciclos vão mudar. Então, assim, o ciclo de aquisição, venda e conclusão é muito mais rápido. É como você aproveita isso. E também transformar seu cliente em fã.
isso é outra coisa que todas as marcas do Brasil, eles precisam entender. Retenção. Por quê? Produto, que eu chamo de SKU duro, né? Cara, ele vai comprar o mesmo Bombril em qualquer lugar, ele vai comprar... Tá. O que vai fazer a diferença no futuro é você transformar seus clientes em fã. É o cara chegar e pensar, pô, eu vou nesse mercado, eu vou nesse lugar por causa disso daqui. Daí vai ser o atendimento, vai ser a sua retenção, vai ser o serviço, vai ser o seu mercado de lote, vai ser o que você quiser fazer. Mas ter o seu cliente com você fidelizado vai valer mais do que qualquer outra coisa, porque em guerra de preço, essas coisas, é aquela guerra mais sangrenta que existe. Cliente que vem por preço, ele vai por preço. Vai por preço e você vai, cara, matando sua margem e daí vai ter problema. Então, pensem muito como você consegue fidelizar seus clientes hoje e fazer isso de uma forma efetiva, que foi o grande sucesso do PKXD. O PKXD chegou em 65 milhões de usuários ativos, porque a gente tinha uma fanbase tão grande, que eu até provoco vocês estão aqui no YouTube, né, vendo esse conteúdo. Depois que acabar, escreve, olha que nome horrível de produto, PKXD. Olha a quantidade de vídeo que a gente tem no YouTube, feito 100% de forma espontânea. Legal. Daí foi a nossa técnica naquela época, uma estratégia de divulgação do produto, então a gente estimulava a galera a fazer vídeo e eles ganhavam um benefício dentro do game. Olha a quantidade de vídeo, a gente conseguiu 65 milhões de usuários 100% orgânico, sem investir em mídia. Muita coisa. E daí isso virou um fanbase. Até hoje a gente tem mais de 28 milhões de usuários ativos que são fãs. Que é isso que você tem que fazer dentro do seu mercado, do seu comércio. Exato. Que hoje é o iFood. Você pega o iFood, a gente tem uma base de fãs, né? São mais do que clientes. Eles ajudam a construir o produto com a gente. De novo, você entra lá, tem um negócio chamado Comunidade iFood. Hoje a gente traz um monte de pessoas que são nossos usuários, clientes, para co-desenvolver produto com a gente. Chama, cara, Comunidade iFood. Você pode fazer parte, entra lá no site, Comunidade iFood, tem lá. São mais 600 pessoas que participam hoje. A gente é ativo 100% nas redes sociais, escutando tudo que está acontecendo, monitorando tudo, acompanhando tudo para dar feedback. Então, tratar o nosso cliente bem, ao ponto que ele vire fã da marca, vire fã do seu processo, não existe forma de retenção e de proteção maior. Já ficou a dica aí para você que está assistindo até aqui. Torne o seu cliente fã, que eu sempre falo, a retenção, para mim, é claro que a aquisição é importante, né? Sem aquisição não tem a retenção, mas quanto maior a tua taxa de retenção, mais você vai crescer, mais sucesso. A famosa escadinha. Exatamente. Eu tenho lá nos gráficos de acompanhamento, essa escadinha, que eu falo pro pessoal. O que adianta você jogar 350 pessoas para dentro se 290 tá saindo? Me joga 100 com retenção de 90. É isso. Daí a escadinha. Daí, só pra fechar aqui com frase de efeito, e eu falo, tem uma aquisição do caramba. Cara, você tá sozinho sempre. Então, sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntando, você vai muito mais longe. Tenta juntar esses potinhos, faz com que, por mais que você tire um pouquinho o pé do acelerador, quanto mais bolinhas você juntar, mais o seu balde vai enchendo. Você olha e fala assim, caramba. agora sim. Muito bom. Breno, obrigado pela sua presença. Você, cara. Obrigado pelo convite. Igual eu te falei, antes de tudo, fã. Então, felicidade receber. Eu fico meio envergonhado quando vocês falam isso, tá? Cara, para. Bom demais. Tá bom? Mas é isso. E mais uma vez, obrigado pelo espaço. Quem quiser, me siga lá nas redes sociais, tá? @MacMazi no Instagram. Aqui no YouTube é Mazi Negócios, que a gente fala sobre empreendedorismo, tem vídeo, dica, tudo. De novo, vou convidar vocês para participar lá da Masterclass. O link também tá aqui. Vou deixar o QR Code em algum lugar aí pro pessoal. Já deixa aí pra galera. E te garanto, pode ser, no final das contas, que fale assim, pô, o cara falou tudo que eu já sabia. Mas dá oportunidade. Escuta um pouquinho, porque a gente construiu coisas que, se a galera aplicar 5% no negócio dele, já muda tanto, cara. Com certeza. E é tão legal, assim. E para mim, o mercado nacional como um todo, quando a gente tá passando crise, momentos difíceis, é onde mais você tem oportunidade de negócio. E a gente consegue criar coisas mais disruptivas. Porque é até brincadeira, né? É feio falar isso, mas quando a gente tem recessão, a gente fica mais criativo. Quando a gente tem falta das coisas, é que aparecem os grandes negócios. Sim. Então, se você pegar na história até da tecnologia, todos os grandes produtos foram criados em cima de recessões ou
problemas. Então a gente está passando um momento que a gente pode olhar e falar assim, putz, vai ser tão difícil o Brasil daqui os próximos anos. Eu já olho assim, vai ter tanta oportunidade nos próximos 2, 3 anos que cabe a gente construir isso em conjunto. Muito bom. Tá bom? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta e compartilhe. Tá vendo? Episódio como esse você só encontra aqui no SOS. Vou, lógico, fazer meu merchan aqui. Compartilhe com seu amigo, com o empresário que você conhece, o varejista, que aqui a gente traz conteúdo para ajudar você no dia a dia, colocar em prática e mudar o teu resultado. Até a próxima. Valeu!